Hoje nós vamos falar sobre planos de saúde, mas vamos trazer uma outra abordagem, um outro olhar, principalmente em casos urgentes, onde pacientes precisaram recorrer ao Poder Judiciário para conseguir uma cirurgia, um tratamento, e vamos trazer uma decisão que abordava até um caso que, caso a pessoa não recebesse o tratamento adequado, poderia ter um AVC. Olha só. Doutor, uma coisa que é muito comum de acontecer é que às vezes a pessoa que está aí no plano dá entrada, né, no pedido para fazer uma cirurgia, por exemplo, e a cirurgia até é autorizada, mas o plano nega o material. Quem vai fazer aí uma cirurgia no coração tem que colocar stent, por exemplo. O plano vai lá, autoriza a cirurgia, mas nega o stent, nega o material necessário. Nesse caso aí, pode isso, doutor? Como é que fica isso aí? Eu gosto de falar sobre plano de saúde porque esse assunto sempre rende muito. Para essa primeira pergunta, a resposta é não, porque o entendimento da justiça é que o plano de saúde não pode fragmentar o tratamento. Se o médico responsável prescrever um stent, uma órtese ou uma prótese, ou qualquer outro material como indispensável ao procedimento, a negativa é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o nosso Tribunal Superior consolidou o entendimento que cabe ao médico definir o tratamento adequado ao paciente e não ao plano de saúde. Eu até me lembro da fala da ministra: eu não sou médica, não cabe a mim decidir qual é o tratamento mais adequado. Certo. E o senhor falou aí que quando existia um risco de AVC, por exemplo, né? Nesse caso, que se existia um risco de AVC, um risco de morte, por exemplo, o caso ganha prioridade? Essa pergunta é interessante e a resposta parece é sim. Em situações como essa, normalmente o advogado entra com um pedido de tutela de urgência, conhecido como liminar. O juiz analisa a probabilidade do direito, o perigo do dano e se esse dano é irreparável à saúde do paciente. Quando os exames e relatórios médicos demonstram risco de agravamento, sequelas ou morte, a justiça costuma determinar o custeio imediato do tratamento, muitas vezes em poucas horas. Entendi. Doutor, muitos planos alegam que determinado material não está no rol da Agência Nacional de Saúde, né? Isso impediria o tratamento? Não necessariamente. O rol da ANS representa uma cobertura mínima obrigatória, e aqui a gente tem que falar de um golaço do Romário, que muito lutou para que esse rol não seja taxativo, mas exemplificativo. O próprio STJ já decidiu que em determinadas situações, especialmente em casos graves, urgentes ou com comprovação médica da necessidade, o plano pode ser obrigado judicialmente a custear tratamento fora do rol. A saúde e a preservação da vida possuem prioridade sobre a limitação administrativa impostas pelas operadoras. Saúde, vida são direitos e garantias fundamentais de todo cidadão. Certo. Doutor, mas e se o plano simplesmente descumprir a decisão judicial? O Poder Judiciário encontrou inúmeros meios. Um deles é a multa diária, chamada de astriinte. A Justiça pode adotar medidas mais severas para garantir o cumprimento de uma decisão. Em caso urgente, um juiz pode determinar bloqueio de valores da conta da operadora para custear diretamente a cirurgia, exames ou internação. Isso acontece porque o processo não pode esperar enquanto a saúde do paciente continua se agravando. Certo. Doutor, então qual é a orientação que o senhor dá para quem está nos ouvindo, para quem tem plano de saúde, que nega a cirurgia, nega o material, né? E nesse caso que o senhor citou até, a gente falou aqui no início, o plano negando para pacientes que estão correndo, né? Tem que recorrer à justiça para conseguir atendimento urgente. A pergunta é, qual o primeiro passo para quem sofre uma negativa abusiva do plano de saúde? Vamos lá. O primeiro passo, o paciente deve solicitar a negativa formal por escrito. Reunir laudos, exames, relatório médico detalhado e documentos do plano de saúde. Isso é fundamental para demonstrar a urgência e a abusividade da negativa. Em muitos casos, com a documentação correta, é possível conseguir uma decisão liminar muito rapidamente para assegurar o tratamento mesmo antes do fim do processo. Tá certo. Doutor Paulo Feitosa, bom dia mais uma vez e muito obrigado, viu, doutor?
Daniel, aqui o mais importante é a população entender que a saúde não pode esperar. Quando existe uma urgência médica, o plano de saúde tem a obrigação de agir com responsabilidade. E quando isso não acontece, a justiça pode e deve ser acionada para proteger a vida do paciente.